gostaria de dar um bom dia a todos e todas. Hoje nós vamos ter uma palestra que faz parte da tese da nossa colega, a doutora Adriana Mangues Schiavetto Aum, que é endocrinologista pediátrica e tem mestrado e doutorado em saúde da criança e do adolescente aqui pela FCM Unicamp, né? Ela é uma pessoa que a gente conhece, que a gente já tem bastante vivência, a gente sabe da sua capacidade, então a gente tem certeza que nós vamos ter uma excelente aula hoje, e gostaria de agradecer já previamente a Adriana pela aula aqui e pela disponibilidade, gentileza aqui de estar aqui com a gente hoje. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço o convite, e é um prazer, né, estar aqui. Assim, a gente estava tentando esse encontro já há algum tempo, as agendas elas são complicadas mesmo. A minha tese de doutorado foi intitulada Análise Genética de Crianças Menores de 10 anos de idade com insuficiência adrenal primária de etiologia desconhecida. Então, aqui o que eu vou apresentar é a aula da minha defesa, tá? Meu orientador foi o professor Dr. Gil Guerra. Como uma introdução, o que é insuficiência adrenal primária? Ela é uma condição rara e fatal, potencialmente fatal, e se dá por uma inabilidade do córtex adrenal em produzir quantidades suficientes de glicocorticoides, mineralocorticoides e ou esteroides sexuais. A origem vai se diferenciar em adultos e crianças. Os adultos têm a origem adquirida mais comum, especial autoimune. Já as crianças, os defeitos genéticos são os mais comuns, 80% dos casos. Isso que então estimulou o nosso trabalho. Então, aqui esse slide é muito resumido, mas para te mostrar a incidência da insuficiência adrenal primária na população pediátrica. Esses 3 trabalhos tiveram impacto, em especial esse, que é uma casuística turca, em especial no que diz respeito aos genes mais frequentes, não é? Que levam à insuficiência adrenal primária nas crianças. A gente vai ver que a grande parte dos genes a gente não tem a clareza na possibilidade do diagnóstico molecular baseado na clínica somente. Então, esses estudos foram importantes para mais ou menos nortear qual seria a ordem, a sequência do meu estudo. Então, são 4 as origens da insuficiência adrenal: as alterações do desenvolvimento da glândula adrenal, comprometimento da esteroidogênese, resistência à ação do ACTH e a destruição adrenal. Eu vou falar brevemente sobre cada uma dessa condição, porque existem genes relacionados que atuam cada uma dessas origens, foram genes que eu estudei no meu trabalho, portanto, é interessante que eu faça essa abordagem inicial. Vamos lá. Então, eu estava só aqui contando sobre o desenvolvimento da glândula adrenal, tá? Então, só falei que parte do epitélio celômico, que na vida embrionária eu tenho uma zona fetal e uma zona definitiva, e após o nascimento eu perco essa zona fetal e passo a ter uma zona definitiva organizada, inicialmente entre glomerular e zona fasciculada, depois uma zona reticular, que é produtora de esteroide sexual, tá? Aqui, os principais genes envolvidos no desenvolvimento da glândula adrenal, desde o primórdio até a glândula madura, tá? Alguns relacionados à transcrição e à sinalização, outros responsáveis pelo crescimento e ciclo celular, tá? As alterações nesses genes vão levar a uma doença conhecida por hiperplasia adrenal congênita, tá? Tem uma incidência rara de 1 para 12.500 nascidos vivos, e tem 2 tipos histológicos: aquela forma citomegálica, na qual não tem involução da zona fetal, que tem uma herança ligada ao X, e a zona miniatura do adulto. O que que a gente vai conversar aqui é sobre aquelas alterações oriundas das alterações desse gene NR0B1, que vão levar à hipoplasia adrenal congênita ligada ao X. Bom, o gene NR0B1 está localizado no cromossomo X, no braço curto, posição 2'1, codifica com uma proteína chamada DAX1, que pertence a uma superfamília dos receptores receptores nucleares, tá? Ela vai ser responsável tanto pelo desenvolvimento embrionário, mas também pela manutenção do córtex adrenal, das gônadas e também da hipófise e do hipotálamo, tá? É um gene que possui, o DAX1 é uma proteína, é um receptor que possui 2 domínios, um domínio amino terminal, que se liga ao DNA, que é codificado pelo exon 1. Aqui está a estrutura do gene, tá bom? Do gene NR0B1, que codifica para o DAX, que é essa proteína, esse receptor aqui embaixo. Então, o exon 1 codifica para a primeira, ou melhor, o exon 1 codifica o domínio de ligação ao DNA e parte do domínio de ligação ao ligante, e o exon 2, que codifica para o domínio carboxy
terminal que se liga ao DNA, que se liga ao ligante, que a gente vai ver que o ligante desses receptores é principalmente outros fatores de transcrição, como o SF1 principalmente, tá? É dito como um receptor atípico porque ele tem algumas características diferentes dos outros receptores nucleares. Os outros receptores costumam ter no domínio de ativação funcional, no domínio de ligação ao ligante, 2 dedos de zinco, de domínio de ligação ao DNA, e aqui a gente vai ver que não tem os dedos de zinco, mas sim essas sequências aqui de repetições de aminoácidos. É só uma característica mais molecular do próprio receptor, tá bom? O gene DAX1, NE0B1 antigamente era chamado DAX1, ele foi identificado por esses autores que, na verdade, estudavam a síndrome dos genes contíguos, que é uma deleção grande no cromossomo X, que levava, na ocasião, hipoplasia adrenal, ou melhor, sempre levou hipoplasia adrenal, mas eles não sabiam qual era o gene responsável. Mas eles já tinham identificado o gene da distrofina e o gene da glicerol-quinase, que, então, hipoplasia adrenal, deficiência de glicerol-quinase, distrofia muscular de Duchenne é o que a gente chama de síndrome de genes contíguos. Esses autores, então, identificaram nessa região um gene candidato e identificaram o NR0B1, na ocasião chamavam DAX1. Ele é responsável, as alterações nesse gene são responsáveis por 58% dos meninos com insuficiência adrenal primária. E a apresentação clínica é muito diversa, não há até hoje uma relação genótipo-fenótipo bem estabelecida. O que a gente vê é um padrão bimodal de apresentação, então 60% dos casos tem um quadro de insuficiência adrenal primária logo nas primeiras semanas de vida, 40% dos casos vão manifestar a doença ao redor de 1 ano e meio, alguns casos somente na vida adulta. A gente vê diferença na apresentação como uma deficiência predominante de corticoide, às vezes mais glico, às vezes sou mais deficiente em mineralocorticoide, e você pode ter uma variação quanto ao início da puberdade. Lembrar que o gene NR0B1, ele é importante não só na embriogênese da glândula, na manutenção também, não só da adrenal, como das gônadas e do eixo hipotálamo-hipófise. Então, a gente pode ver que é mais comum acontecer um atraso puberal por hipogonadismo hipogonadotrófico. Falamos da embriogênese, a gente vai falar a segunda causa de insuficiência adrenal, que é o comprometimento na esteroidogênese da cascata da esteroidogênese adrenal. A hiperplasia adrenal congênita é a causa mais comum de insuficiência adrenal primária em crianças e se dá por comprometimento da biossíntese, seja do cortisol, seja da aldosterona ou dos esteroides sexuais, a depender da localização e do grau de comprometimento enzimático nessa cascata. Então, aqui vocês veem toda a cascata que parte de uma molécula de colesterol e vai se diferenciando por ação de várias enzimas, e aqui eu trago para vocês os genes que codificam essas enzimas responsável por cada etapa. Vou chamar a atenção só para esses 2 genes iniciais aqui, que é o gene STAR e o gene CYP11A1, que foram genes importantes. Aqui eu vou mostrar para vocês na nossa casuística, a gente excluiu os casos de hiperplasia adrenal que tivesse acúmulo de precursor. A gente buscou identificar somente a causa genética rara de insuficiência adrenal primária. Bom, falando sobre as etapas iniciais da esteroidogênese, como eu disse a vocês, parte de uma molécula de colesterol, seja exógeno, seja endógeno. Então, aqui o LDL se liga ao receptor, ele vai ser transportado pelo citoplasma da célula até o núcleo, até a mitocôndria, pelas proteínas START, que são codificadas pelo gene STAR, tá bom? E na sequência, já dentro da mitocôndria, o colesterol vai ser transformado em pregnenolona por essa enzima P450-SCC. Então, a primeira etapa é o gene STAR, que está localizado no braço curto do cromossomo 8, ele é expresso em adrenais e gônadas, tá? E ele vai ser responsável, então, por aquela internalização do colesterol dentro da mitocôndria. Vou ter 2 domínios, um domínio N-terminal, que vai ser como se responsável pela internalização desse transportador, e um domínio C-terminal, que vai ser realmente responsável pela transferência da molécula de colesterol. E na sequência da esteroidogênese vem o gene CYP, que codifica para essa enzima P450-SCC. Essa enzima, ela está logo na camada interna da membrana mitocondrial ali, e ela vai ser responsável pela clivagem da cadeia lateral do colesterol, transformando lá no final o colesterol em pregnenolona, e a partir daí se inicia a cascata da esteroidogênese. Os defeitos, tanto no STAR como no CYP11A1, vão dar um quadro clínico que a gente chama de hiperplasia adrenal congênita lipoide.
A manifestação clínica se dá nas primeiras semanas de vida. O que a gente vai ver nesses casos é uma genitália tipicamente feminina, isso independente do sexo genético, e aí dá para se entender, porque eu tenho um bloqueio de toda a minha esteroidogênese lá na etapa mais inicial, então não vou produzir nem mineral, nem glicocorticoide, nem esteroides sexuais, então eu não vou ter diferenciação sexual. Existe uma forma, está descrita uma forma tardia, é rara, a hiperplasia adrenal congênita de lipóide já é uma condição rara, e mais recentemente vem sido descrito alguns casos de uma manifestação, uma forma tardia, semelhante à que a gente vê na hiperplasia adrenal por deficiência de metilhidroxilase. O que a gente vai ver histologicamente, em especial nas alterações do STAR, as alterações histológicas, não é? Que você vai ver um acúmulo dos ésteres de colesterol dentro da célula, levando a engurgitamento e aumento do tamanho celular. E, curiosamente, é a segunda causa mais comum de hiperplasia adrenal congênita no Japão e na Coreia. A nossa terceira causa diz respeito à resistência à ação do ACTH, e é o que leva a uma condição clínica que a gente chama de deficiência familiar de glicocorticoides. É uma herança autossômica recessiva, então é mais comum em países com alta taxa de consanguinidade. Naquele trabalho turco que eu apresentei para vocês, que foi um trabalho importante no início do meu trabalho, há uma alta incidência de consanguinidade. Então, eles têm com mais frequência do que nós vemos aqui, a deficiência familiar de glicocorticoide. Essa condição se dá por defeitos na ação do ACTH, e o quadro clínico vai ser pelo comprometimento da secreção de glicocorticoide. Então, eu vou ter hipoglicemia grave e hiperpigmentação cutânea. Laboratorialmente, eu vou ter baixo nível de cortisol e nível elevado de ACTH. Há um comprometimento apenas na produção de glicocorticoide. Eu preservo a produção de mineralocorticoide, que é regido pelo sistema renina-angiotensina, que está preservado nessa condição. O defeito mais comum é nesse gene MC2R, que codifica para o receptor do ACTH, foi o gene que a gente optou estudar. Está localizado no braço curto do cromossomo 18, então codifica para o receptor do ACTH. E aí as características do próprio receptor, que às vezes não cabe aqui a gente detalhar, tá? Que é muito detalhe. A quarta condição é destruição adrenal. Aí a gente vai ver que causas de insuficiência adrenal primária em criança, secundária à destruição adrenal, eu posso dividir nas causas genéticas e as adquiridas. Obviamente, as adquiridas não foram estudadas aqui, a gente se deteve às causas genéticas. E dentro das causas genéticas, a gente subdividiu naquela secundária defeitos metabólicos, e a gente vai chamar esses quadros, estão relacionados à adrenoleucodistrofia ligada ao X, secundária a variantes no gene ABCD1, e secundários ao estresse oxidativo celular, que a gente chama então de síndrome de Algrove, por variantes no gene AAA. Falando um pouquinho desses dois genes, o ABCD1, ele codifica para um transportador que está presente na membrana do peroxomo. Ele tem dois domínios, um domínio de ligação ao ATP, tá? Importante como fonte de energia, para esse domínio transmembrana, e vai ser responsável pelo influxo de ácidos graxos de cadeia muito longa para dentro do peroxomo, onde ele vai ser metabolizado. Os defeitos no ABCD1 vão levar à adrenoleucodistrofia ligada ao X, tá? O que acontece? Eu tenho dano a esse transportador, portanto, eu vou ter acúmulo dos ácidos graxos de cadeia muito longa, seja no plasma ou nos tecidos, em especial nas adrenais, nas gônadas, nos testículos, né, dos meninos, porque é ligado ao X, e no sistema nervoso central, e a gente vai ter diferentes manifestações clínicas, inicialmente uma insuficiência adrenal. A gente tem, nossa casuística, a gente vai ver que tiveram meninos que manifestaram inicialmente um quadro mais neurológico, secundário à desmelinização. Antigamente, a gente imaginava que as mulheres eram apenas carreadoras das variantes, mas hoje a gente vê que elas têm comprometimento neurológico leve, em especial sistema nervoso periférico. O gene AAA está no braço curto do cromossomo 12, codifica também por uma proteína que ela chamada proteína LADIN, que ela expressa em diferentes tecidos, e essa proteína ela faz parte de um complexo de poros nucleares, também responsável pelo transporte de moléculas entre o citoplasma e o núcleo. As alterações no gene AS levam ao que a gente chama de síndrome de Algrove ou síndrome do AAA. AAA pela própria manifestação clínica, que é a lacrimia, insuficiência adrenal e mais tarde a calase do cardio esofágico, também sendo comum a gente encontrar comprometimento neurológico progressivo.
Bom, o objetivo do meu trabalho geral é identificar a origem molecular, então, do quadro de insuficiência adrenal primária em crianças, cuja doença se deu na primeira década de vida, sendo excluídos casos de hiperplasia adrenal congênita, aquelas formas que levavam ao acúmulo de precursor. Então, aquelas formas lipoides que são secundárias a danos lá no processo mais inicial da esteroidogênese, a gente incluiu na nossa casuística aqui. Como objetivo específico, a gente iniciou o estudo avaliando o gene NR0B1 naquelas crianças que tinham apresentado insuficiência adrenal nos primeiros meses de vida, em particular naqueles que tinham história familiar de óbito precoce sem nenhuma outra causa aparente. A gente, na sequência, estudou o gene MC2R, CYP11A1 STAR, quando a gente não encontrou alterações no NR0B1. A gente direcionou o estudo diretamente para o ABCD1, naquelas crianças que tinham insuficiência adrenal com comprometimento neurológico, e ressonância de crânio evidenciando lesão encefálica sugestiva de adrenoleuco. Também direcionamos o estudo para o gene STAR, naquelas crianças com cariótipo 46XY ou 46XX de congenitália típica feminina associado à insuficiência adrenal, sem acúmulo de precursor pela investigação laboratorial. E também direcionamos o estudo para o gene AS, para aquelas crianças com insuficiência adrenal que tivessem a lacrimia, a calásia e comprometimento neurológico. A nossa casuística, vocês vão ver que tem uma apresentação muito semelhante entre eles. Então, eu vou destacar aqui o que é mais importante. A gente estudou 17 indivíduos compilados em 15 famílias, tá? Na família 1, um menino que apresentou aos 14 dias vômitos e desidratação, iniciou tratamento com glico e mineralocorticoide por 4 meses, foi suspenso por 3 anos e retomou o uso aos 4 anos, aumento da CTH, cortisol indosável, tinha alteração eletrolítica, e mais para frente, na puberdade, a gente viu que ele teve um atraso puberal secundário, um hipogonadismo hipogonadotrófico. Esse caso é um caso bem emblemático do nosso estudo, é um caso antigo, esse garoto está a completar 30 anos, então tivemos todas as dificuldades no manejo do estudo molecular, porque vocês vão ver, a gente precisou de várias técnicas para determinar esse diagnóstico, e também dificuldades clínicas, de diagnóstico clínico, porque na ocasião não dispunha de muito arsenal de dosagens laboratoriais. Esse ACTH mesmo, acabou a gente conseguindo dosar mais para frente só, com ele um pouquinho maior, em particular aqui ao redor dos 4 anos, quando ele reincide a doença. Bom, aí seguimos muito semelhante, família 2, um garoto de 4 dias, também diagnosticado com uma desidratação recorrente, tinha um ACTH extremamente elevado, e na evolução viu que ele apresentava distrofia muscular de Duchenne e hipertrigliceridemia. O caso 3, também um menino que com 10 dias apresentou principalmente hipoglicemia, com perda de peso, vômito e desidratação, já tinha um ACTH elevado, um cortisol tendendo a baixo, as alterações eletrolíticas clássicas. O caso 4, também menino que aos 30 dias evoluía com baixo ganho ponderal, vômito e desidratação, os mesmos achados laboratoriais. O caso da família 5, que com 15 dias, mesma história, hipoglicemia, desidratação, hiponatremia. A gente não tinha, esse é um caso que veio de fora, então a gente não tinha o relato desses exames, mas a gente já tinha, na ocasião em que ele foi encaminhado, o diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne e hipertrigliceridemia. A família 6, que a gente tem 2 casos, então, de 2 irmãos, o primeiro com 20 dias de vida, iniciou o quadro de vômito, perda de peso e desidratação. O que ele tinha como histórico, um irmão que havia falecido com 37 dias de vida por vômito e desidratação, sem o diagnóstico. Na sequência veio o irmão mais novo, que evoluiu da mesma forma, com 14 dias, vômito e desidratação, baixo ganho de peso. Esse a gente tinha dosado, então, a CTH aumentado, o cortisol tendendo a baixo, as alterações eletrolíticas de hiponatremia e hipercalemia, e esse histórico, 2 irmãos, então, falecidos. O segundo, até pelo histórico familiar, a gente já tinha o diagnóstico de insuficiência adrenal primária. O indivíduo da família 7, também um menino com 7 dias, esse teve hiperpigmentação cutânea, perda de peso e hipoglicemia, tá? Tinha alterações eletrolíticas, e aqui a gente vê um CTH, um CTH bem alto e um cortisol bem baixo.
O indivíduo da família 8, muito semelhante, aqui inapetência, perda de peso, vômitos, desidratação, trazia na história, ele também não é caso nosso aqui local, a gente foi um estudo multicêntrico, a gente recebeu pacientes de outros serviços, esse aqui veio da UFRJ, no Rio de Janeiro, tinha como histórico ter tido 2 paradas cardiorrespiratórias. Aqui também a dosagem de ACTH lá difícil, a gente só tem essa dosagem já em tratamento, né? Também não tínhamos o número, mas tínhamos um relato de hiponatremia e hipercalemia. E o interessante desse caso, diferente dos demais, é que ele precisou, fora do habitual, altas doses de mineralocorticoide, que, enfim, algo que nos chamou a atenção, mas nada que nos direcionasse especificamente para um diagnóstico molecular. O indivíduo da família 9, com 17 dias, apresentou uma desidratação grave, tinha alterações eletrolíticas sugestivas de insuficiência adrenal, também necessitou altas doses de mineralocorticoide. O indivíduo da família 10, com 30 dias, a mesma manifestação clínica. O interessante aqui, ele também apresentou aquele padrão semelhante àquele indivíduo do caso 1, ele tratou até seus 3, 4 anos, chegou a suspender o uso de glico e mineralocorticoide por 1 ano, e depois precisou retomar esse uso. Esse garoto, na evolução, evoluiu na puberdade com hipogonadismo, com atraso puberal. O indivíduo da família 11, com 3 dias, distensão abdominal, seguido de hipoatividade, desidratação e também evoluiu com parada cardiorrespiratória. Precisou de glico e mineralocorticoide, veja um nível bem aumentado de ACTH, nível baixo de cortisol. Esse aqui tinha o irmão mais velho, já falecido, e também um mais novo com insuficiência adrenal. Bom, os casos da família 12 vieram próximos um ao outro em termos temporais, aqui já a manifestação clínica aos 7 anos, na verdade o que ele apresentava era mais uma perda rápida e progressiva de força muscular, diminuição da acuidade visual, chamava atenção a hiperpigmentação cutânea e uma involução do desenvolvimento neurológico. Estava fazendo uso de glicocorticoides, tinha uma CTH aumentado, um cortisol nem tão baixo assim, não tinha alterações eletrolíticas, mas trazia na história o avô materno, que havia falecido aos 44 anos de idade, a princípio por um quadro de insuficiência adrenal, e um primo de 21 anos que havia falecido por um estado vegetativo, eles diziam, como uma evolução, que a família contava, uma evolução neurológica. Na sequência veio o primo desse indivíduo, então nosso caso 2, que aos 6 anos teve uma manifestação especial de insuficiência adrenal, vômitos, desidratação, hipoglicemia, hiponatremia, e tinha discreto distúrbio de comportamento e uma discreta involução neurológica. Tinha uma CTH extremamente elevado, já tinha alterações eletrolíticas e tinha todo esse histórico familiar do avô, do primo e do outro primo já falecido por involução neurológica. No caso da família 13, também iniciou sintoma aos 7 anos de idade por um distúrbio de comportamento, agitação, agressividade, alucinação. Acompanhava na neuro, aí no serviço, veio por um ACTH aumentado, um cortisol no limite inferior, não tinha alterações eletrolíticas, e na evolução, a gente acompanha esse caso ainda, o que se vê é que parece que tem uma doença ainda estacionada, não tem o que a gente esperava, uma evolução neurológica. O indivíduo da família 14, é nosso penúltimo caso, com 20 meses de idade, então próximo de 2 anos, iniciou um quadro de hipoglicemia, aliás, ele trazia essa história, ele acompanha aqui, mas veio de outro serviço, um histórico de hipoglicemia a partir do 2º dia de vida, e é isso que chamava atenção, hipoglicemias recorrentes, inclusive com convulsão. Tinha um ACTH bem elevado, um cortisol indosável, e ele trazia na histórico, além de ser um lactente sibilante, um retardo de desenvolvimento neuropsicomotor, e quando questionada a família, elas confirmavam um achado de alacrimia. E o indivíduo da família 15, que tinha um sexo fenotípico feminino, mas um sexo genético masculino, que iniciou com 69 dias de vida, então um pouco mais de 2 meses, com quadros de desidratação, hipoglicemia acompanhada de crises convulsivas, de novo a CTH elevado, cortisol baixo, alterações eletrolíticas, e aqui nesse caso, a gente, quando vem encaminhado também de outro serviço, o cariótipo, apesar da genitália típica feminina, foi de
sexo genético masculino, 46XY, e partimos para a biópsia de adrenal, na ocasião em que foi fazer a gonadectomia, fizemos uma biópsia da adrenal, que se encontrou infiltração lipoídica e direcionou, então, o nosso estudo para o gene STAR. Em termos metodológicos, de maneira simplificada, a partir do diagnóstico clínico de insuficiência adrenal primária, nós extraímos o DNA a partir do sangue periférico, amplificamos por PCR gene específico. Então, nosso estudo inicial foi avaliar gene a gene. O produto da PCR a gente testou em gel de agarose. Se nós identificássemos as bandas no gel, a gente manda essa sequência então, para sequenciamento, não é? E na presença de variantes, ou seja, quando a gente encontra alguma alteração nesse sequenciamento, a gente não fez estudo funcional em nenhum desses casos, mas a gente fez o que nós chamamos de estudo in silico, que é para avaliar qual o grau de dano que aquela variante pode causar naquele gene. Então, para isso, a gente faz uma modelagem estrutural, que é só para ver o quanto que aquela variante altera a estrutura da minha proteína, e fizemos também análise in silico, utilizando uma série de ferramentas, normalmente sites de internet, onde eles já compilam variantes semelhantes já encontradas e depositadas nesse site. Se o produto do PCR não mostrava amplificação quando testada no gel de agarose, a gente então suspeitava de uma deleção. Na presença de deleção, a gente partiu para outra técnica de biologia molecular chamada MLPA, que é uma técnica de multiplex de ligação a várias sondas, não é? E, em particular, num dos casos de rearranjo que a gente encontrou no gene NR0B1, a gente precisou estudar os pontos de quebra, e aí a gente partiu para outras duas técnicas moleculares, o array e o whole genome, tá? O estudo do genoma humano. Os resultados, que eu acho que é o mais interessante a gente apresentar, as alterações moleculares no NR0B1, que foi o primeiro gene candidato do nosso estudo. A gente, em 14, pelo menos, dos 17 pacientes que a gente estudou, a análise se iniciou pelo sequenciamento desse gene. Nas famílias 2, 3, 5, 6, tanto o caso 1 como o caso 2, e também no caso da família 7, a gente não encontrou nenhuma amplificação do produto de PCR como quando testamos no gel de agarose. E com isso a gente imaginou que tratava-se então de uma deleção do gene NR0B1, tá? Quando isso aconteceu, a gente então parte para uma segunda etapa, que é a análise por uma outra ferramenta de estudo molecular, que é o MLPA, tá? O MLPA, como eu disse, a gente usa essas sondas, é um kit, né? Esse aqui, nesse caso, a gente usou um kit um pouco mais antigo do nosso laboratório, que é uma versão B1. Esse kit a gente chama de Intersex 185, e esse kit contempla várias sondas para diversos genes, eles estão relacionados aqui embaixo, tá? O objetivo nosso, então, lógico, era avaliar esse gene, o NR0B1, através dessas sondas, uma vez que pelo PCR, como eu disse a vocês, a gente não encontrou produto, não é? Nesse caso da família 6, de fato, quando na presença de bandas, essas barras verticais, significa que o gene está preservado, ou seja, que eu consigo amplificar pela sonda. Na ausência de bandas, significa deleção. Então, foi o achado molecular desses casos, né? Tanto na porção 1A, como na porção 1B do exon 1 do NR0B1, como no exon 2, a gente não teve amplificação, confirmando, então, uma deleção de todo o gene nessa família. Nas famílias 2, 3, 5 e 7, nós já dispunhamos de uma outra versão, uma versão mais recente desse kit Intersex. E essa versão contemplava também outra área da região 5' do NR0B1. Então, aqui está representado o gene NR0B1, né, exon A, 1B e exon 2, e aqui a região A e B da região 5' e esse outro gene TASL, que é um gene que antigamente se denominava gene CXORF, que é um gene considerado órfão, não se tem função para ele a princípio. Nessas famílias, a gente vê a ausência de barras em todas essas sondas, não é? Então, não teve amplificação. Então, aqui eu vejo que está tudo deletado, né? Tanto o gene inteiro, como essa grande região 5' anterior à porção codificante do gene. Esse gene, até hoje, a gente não sabe bem qual é a função dele. Então, para esses nossos casos, a princípio,
toda a alteração clínica encontrada, a gente vai dizer que é pela deleção no NR0B1, até porque, então, o GNTASL, a gente ainda não tem uma função esclarecida para ele. Bom, agora o nosso caso da família 1, esse caso mais antigo, mais emblemático aí do nosso estudo, né? A técnica de PCR, o que a gente faz? Então, esse está a estrutura do gene, de novo, exon 1, exon 2. A técnica de PCR, a gente picota esse gene para estudo em primers. Então, também desenvolvo sondas, que a gente chama de primers, que são oligonucleotídeos. Um que tem uma orientação no sentido da leitura, outro que tem uma orientação reversa, né? Então, que a gente chama de antissense. Então, eu vou picotando o gene em primers e vou amplificando essas porções. Então, aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Como a gente amplificou, como a gente fez essa técnica de PCR. P1, P6 são os primers de pares de primers que eu utilizei para sequenciar todo esse gene. Nesse indivíduo da família 1, aqui está essas fotos aí de baixo são os testes do gel de agarose, tá? O que a gente fez? Inicialmente, bom, vamos ver a primeira porção do exon 1, utilizando primer 1 no sentido sense e primer 6 no sentido antissense, no sentido reverso. Utilizando esse par de primer, o que nós vimos? Que não houve amplificação. Aqui está a banda do indivíduo controle e a ausência de banda do nosso indivíduo. Então, a gente entendeu que, bom, temos uma deleção dessa parte do exon 1. Vamos estudar o P2, primer 2 sense e primer 10 antissense. Sequenciamos, e interessante, também estava deletado. Aqui está o indivíduo controle e a ausência da nossa banda no nosso paciente. Estudamos o exon 2, utilizando esse par de primer. Também aqui a gente não tem. Essa aqui é uma banda interferência, essa aqui seria a nossa banda de interesse, e aqui a gente não mostra amplificação. Aparentemente, a gente entende que está deletado. O interessante é que quando a gente vai estudar a porção final do exon 1, utilizando esses pares, P5, P9, P8, P10, a gente vê a presença de bandas. Então, a gente entendeu que havia se preservado essa região do exon 1 e se deletado a porção inicial do exon 1 e todo o exon 2. Bom, então assim ficou a nossa hipótese inicial em relação a esse caso. Partimos para a técnica de MLPA, que é quando a gente tem deleção para ver se confirmava essa deleção. Então, na ocasião, a gente tinha aquela versão mais antiga e, de fato, é isso que mostrou. Ou seja, pelo MLPA eu tenho preserva-se o exon 2 e preserva-se a porção inicial do exon 1 e se mantém essa porção final do exon 1, dessa primeira parte codificante. Tentamos sequenciar essa porção remanescente, mas a gente não teve sucesso nesse sequenciamento. A nossa ideia, então, bom, vamos construir um outro primer aqui, no sentido antissense, e vamos pegar toda essa sequência aqui, para ver se a gente contempla melhor essa área, a princípio que a gente admitiu ter sido preservada. No entanto, isso não teve amplificação. A gente parou aí com esse caso, porque a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, a gente nem tinha mais ferramentas para estudar, até que surge essa publicação, alguns anos mais tarde, um estudo nessa mesma região do cromossomo X, e ele descreve como uma deleção, seguida de uma inversão, e também uma deleção. Então, a gente acabou extrapolando isso para o nosso caso. Bom, talvez seja algo semelhante que esteja acontecendo aqui. Uma deleção, se preserva essa porção final do exon 1, mas aí a gente passa a admitir que eventualmente isso tivesse sido invertido, e a deleção do exon 2. Bom, para isso a gente então começou a tentar sequenciar por pares de primers. Aí, se está invertido, o que eu vou usar? 2 primers que tenham um sentido reverso, um sentido antissense de leitura. Nesse caso, utilizando esses primers, sim, aí a gente conseguiu amplificar um gene de um fragmento de mais ou menos 900 pares de base. Quando a gente mandou isso para sequenciamento, foi que a gente viu que, de fato, o gene assumiu essa orientação. Então, eu tenho uma deleção do exon 2, uma deleção do exon A' e esse exon B que ele está invertido. Então, essa porção aqui se liga à região 3' e essa porção aqui vai se ligar à região 5', tá? Quando a gente sequenciou essa ferramenta que a gente usa para sequenciamento, que é o CLC, a gente entendeu justamente isso, tá? O códon 187, que ele se unifica aqui, o códon 119, que se unifica aqui, a região 3'. Agora, a gente tinha essa dúvida, e essa região aqui, que se ligou à região 5', ela está ligada aonde?
A gente não conseguiu entender. Bom, aí nesse momento a gente já tinha um kit mais novo do MLPA, que é essa versão C2, lembra? Que tinha essa porção aqui inicial, anterior ao início da porção codificante do exon, na região 5'. Aí a gente partiu para o MLPA. O que ele mostrou? Justamente isso, ó. Então, eu tenho aquilo que nós já conhecíamos, não é? Que se preserva o exon B. Interessante, ele deleta também essa região B da região 5', preservando essa região A. Falei, poxa, então agora começou a ficar mais fácil. Ele está em algum ponto aqui. Essa porção aqui se ligou a algum ponto aqui nessa região A. Vamos tentar desenhar primers nessa região para ver se a gente consegue sequenciar por PCR. Não tivemos sucesso. Bom, vamos para uma nova técnica, que é a técnica de array, tá? O array, ele usa diversas sondas, ele é uma técnica de avaliação um pouquinho mais ampla do MLPA. A MLPA estuda mais gene a gene. Aqui eu estudo sondas genômicas, tá? A ideia aqui é a gente estabelecer os breakpoints. Quando a gente fez o array, aqui embaixo, então, ó, essa estrutura, tá bom? Dessa região do gene, e essa aqui são sondas, esses números aqui são sondas empregadas no array. O que está em vermelho são sondas deletadas, então eu deleto isso aqui, eu preservo isso aqui, só que de forma invertida, e eu deleto tudo isso aqui. Bom, o MLPA nos ajudou a quê? A entender mais ou menos aonde estariam esses breakpoints aproximados. E ele já me dava essa informação, olha, deletou 21 cabeças aqui, deletou 34 quilobases aqui. E assim, agora aqui a gente já assume, bom, então trata-se de um rearranjo complexo. É uma deleção, seguida de uma inversão, seguida de uma nova deleção nesse gene. Bom, seguimos. O que a gente queria era desenhar realinhar todo esse gene para entender exatamente qual eram os breakpoints. Desenhamos vários pares de primers, mesmo já conhecendo essas informações do array, a gente não conseguiu por PCR fazer essas conexões, redesenhar esses breakpoints. E aí a gente foi então para o genoma. Essa é a tela do IGV, que é o software que a gente usa para analisar genoma humano, e o genoma nos dá uma informação até semelhante ao array. Então aqui eu deleto na região 5', 21 mil pares de base. Aqui é o CXORF, que antigamente era assim denominado, hoje é o TASL. Eu tenho, ó, a preservação, isso aqui são os reads, tá bom? Isso aqui são as sequências que a gente encontra. O que está em branco é aquilo que está deletado, tá? Então, daqui para cá, eu tenho a presença de reads, ou seja, eu tenho sequenciamento, aqui eu deleto, aqui eu preservo aquela porção do exon B, aqui eu deleto, que é a região 3', e o exon 2. Interessante, isso a gente não sabia. Preserva-se uma parte aqui de 3.000, ou melhor, deleta-se nessa parte de 3.000 pares de base. Aqui eu tenho, preserva mais uma sequência, e aí uma nova e grande deleção de 35 mil pares de base na região 3', tá? Com o estudo do genoma, se eu amplifico isso aqui, eu vejo base a base. Aí a gente tem um exato ponto onde ocorreu a quebra. Com isso, a gente, então, desenhou novos primers, agora já conhecendo exatamente qual eram essas conexões, esses pontos de conexão, né? E assim ficou. O interessante é que, quando a gente foi estudar essa região aqui, que se unificou, a gente viu que não era só uma inversão, uma deleção, uma inversão, uma deleção, mas tinha também uma inserção de 37 pares de base. Portanto, o nosso rearranjo ficou assim: uma deleção acompanhada de uma inserção, acompanhada de uma nova deleção, inversão e uma deleção. É super complexo esse caso, muito interessante, é um caso muito desafiador lá atrás da parte clínica e também da parte molecular, e eu acho bonito isso porque com o caminhar da evolução do estudo molecular foi que a gente foi conseguindo elucidar melhor esse diagnóstico, né? Esse nosso caso foi publicado agora em janeiro na American Journal of Medical Genetics. A gente ficou muito feliz com essa publicação. Bom, falando agora dos nossos achados, as deleções do NR0B1, esse HGMD é um grande banco de dados de mutação. O que diz no HGMD é que as variantes missense e não sense são as mais comuns. Segundo tipo mais comum é a deleção, sejam pequenas, grandes deleções ou associadas a rearranjos. Na nossa casuística, as deleções do NR0B1 foram as mais frequentes, né? Em particular, as grandes deleções, dos 9 casos, 7 tinham grandes deleções, 2, inclusive, não só deletaram o NR0B1, como o gene da glicerolquinase, como o gene da distrofina, levando a essa síndrome de genes contíguos, né?
Nesse caso, a gente não fez nenhuma atividade transcricional, porque, obviamente, se eu perco todo o gene, ele não tem nenhuma função, né? Aqui eu quis ir um pouquinho além, porque eu fiquei muito. Me deu muita curiosidade a origem desse tipo de rearranjo, né? E aí fui por um caminho que é estudar os mecanismos de reparo de DNA, que é algo até no nosso laboratório, é algo que a gente não costuma conversar com muita frequência, é algo novo também na literatura, mas de maneira simplificada. O que a gente sabe é que a partir do dano à fita de DNA, eu inicio uma maquinaria de reparo que vai buscar, se eu tenho quebra de uma fita, eu vou buscar a área de homologia para que eu possa usar como molde para a síntese de uma nova fita, né? O fato é, se eu tenho um alelo homólogo que eu posso usar como molde, eu vou ter o reparo dessa fita sem muito dano à sequência original. Caso eu não tenha um alelo homólogo, aí sim ocorre o que a gente chama de um crossing over desigual, que é o que a gente chama como mecanismo de reparo, non-allelic homologous recombination, que é uma causa comum de rearranjos do genoma humano, causa comum de doenças aí que a gente vê que tem como origem rearranjos cromossômicos. Bom, o que a gente sabe que as deleções nessa região do cromossomo X são comuns, das variantes do gene da distrofina, que causa distrofia muscular de Duchenne, 80% são deleções. Então, a gente foi entender por que tem tanta deleção nessa região do cromossomo X. E aí que a gente viu que muito se deve por uma arquitetura local, ela é rica em sequências de elementos repetitivos, de low copy repeats, que às vezes acaba como se confundindo um pouco, e o molde que eu uso para fita de reparo faz com que estejam áreas de muita repetição, onde eu vou ter duplicação, onde eu vou ter deleção, e tá aí seria a justificativa para a gente encontrar tanta deleção nessa região. Bom, seguindo aqui o NR0B1, então, nós temos todas aquelas famílias que a gente encontrou a deleção, a gente tem a família 1, que a gente encontrou esse rearranjo complexo, o indivíduo da família 4, que a gente encontrou foi a deleção de um nucleotídeo só, que é a perda desse gene, dessa base, dessa guanina, tá? Desse nucleotídeo eu perco, e que leva a uma variante patogênica do tipo frame shift. O que acontece? Eu troco uma serina por uma isoleucina, nesse códon aqui, 431, o que vai levar a um códon de parada prematura, um stop códon no códon 436. Então, 6 aminoácidos depois. Então, aqui eu tenho um defeito no 431 e tenho um stop códon 6 aminoácidos depois. Aqui a gente fez uma análise estrutural dessa proteína, né, do receptor DAX, como é que ele ficou. Então, aqui seria o wild type, como é o receptor normal, tendo a serina no códon 431 e toda a sequência que vem depois disso. Quando eu troco essa serina por uma isoleucina, e isso evolui por um stop códon, então a gente vê como é que se dá a alteração estrutural, né? Então eu perco toda essa sequência que está representada em verde aqui, né? E o que a gente sabe que eu vou perder quando eu perco isso aqui? Uma sequência importante do domínio de ligação ao ligante, em particular o SF1, que é o principal ligante do DAX1, e com isso eu vou ter a perda da sua função. Outra análise que a gente fez diante de uma variante dita patogênica foi uma análise de conservação entre as espécies, tá? Aqui nada mais é do que eu avaliar dentre as diversas espécies o quanto que essa serina na posição 431 ela tá conservada. Se está muito conservada entre as espécies, a gente subentende, melhor dizendo, que é um aminoácido importante porque ele é preservado entre as espécies. Então, se eu tenho dano a esse aminoácido, provavelmente eu tenho aí um dano à função da proteína. E recentemente, há alguns anos, eu não vou saber dizer quanto tempo, o American College of Medical Genetics, ele estabeleceu uma graduação de acordo com as variantes, uma maneira que a gente tem de classificar as variantes patogênicas que a gente encontra. E aí ele diz se tem um significado benigno, se tem um significado patogênico. Quando a gente foi olhar pelos critérios da CMG, a gente viu que essa variante, de fato, ela é considerada patogênica. O outro indivíduo da família 10, a gente encontrou também uma deleção que leva a uma variante do tipo frame shift de 13 nucleotídeos. Então, aquele eu perdi uma base só, que é uma guanina, aqui eu perco 13 nucleotídeos, uma sequência inteira. O que isso vai causar? A troca de uma alanina por uma valina no códon 25, também gerando um stop códon
56 aminoácidos depois. Então, é assim que a gente define como nomenclatura. Então, uma mutação, uma variante pontual, a perda de uma alanina por uma valina no códon 25, levando ao stop códon. Análise de conservação, bom, a gente vai dizer que ela é bem conservada. Pelo ACMG, ela é dita como uma variante patogênica. A gente tentou fazer aquela análise estrutural para mostrar realmente como é que se dá o dano da estrutura. Mas para isso, eu preciso buscar em bancos de dados proteínas que já tenham sido cristalizadas. E essa porção do DAX, a gente não tem no banco de dados uma proteína cristalizada. Então, a gente não teve como traçar esse comparativo. Seguindo, então, os outros indivíduos que nos sobraram, da família 8, 9, 11 e 14, a gente não encontrou nenhuma alteração no NR0B1. Então, a gente partiu para estudar os outros genes. Iniciamos pelo MC2R, de novo, nos guiando pelas publicações das grandes casuísticas em outros países. Os 2 exons do gene MC2R, a gente não encontrou, MC2R, que é o gene do receptor da CTH, a gente não encontrou nenhuma variante patogênica, encontramos algumas alterações, em especial no indivíduo da família 8, mas que foi considerada como benigna pela CMG, de fato já está depositada como um banco de dado em SNP, ou seja, que são aquelas trocas de nucleotídeo, a princípio, sem repercussão patogênica, então a gente não vai identificar esse achado como causador da doença desse indivíduo. Na ausência do MC2R, de alterações do MC2R, a gente partiu para o sequenciamento do CYP11A1, os 9 exons foram sequenciados nesses indivíduos, a gente não encontrou nenhuma variante. Na sequência, a gente partiu para o GeneStar, não encontramos nenhuma variante nos indivíduos 8, 9 e 11. O indivíduo da família 15, aquele que a gente já tinha uma biópsia mostrando uma infiltração lipoítica na célula do córtex adrenal, então a gente já direcionou o sequenciamento para o GeneStar. A gente encontrou nesse indivíduo 2 alterações, 2 variantes. Uma deleção em frame de 3 nucleotídeos, então eu deleto esse A, G, 2 adeninas e uma guanina, tá? Isso vai levar à perda de uma lisina nesse códon 85. A análise de conservação mostrou que a lisina nessa posição ela é bem conservada e pelos critérios da CMG é dito como uma variante de significado desconhecido. Então, até hoje não está descrito se ela é patogênica ou não. Esse indivíduo tinha também uma segunda variante, dita patogênica, porque já era descrita na literatura, do tipo missense, onde eu troco uma citosina por uma timina nessa região codificante, tá? Então, aqui o C seria a citosina, essa onda azul, o T, a timina, seria essa onda T. Então, é uma variação em heterozigose, tá? Então, o que isso leva? A troca de uma arginina por uma cisteína nesse códon 182. A gente tem a análise estrutural dessa variante, então aqui seria nossa proteína intacta, lembra que o STAR codifica para a proteína START, que é um transportador de colesterol para dentro da membrana mitocondrial. Aqui a arginina 182 e a lisina. A lisina eu perco, então não parece ter grandes modificações estruturais. A arginina eu troco por uma cisteína. Aqui a gente começa a ver um pouquinho mais, é importante essa comunicação, essa estrutura, ela é toda conectada. Em sendo um transportador, é importante que seja assim, porque uma parte N-terminal, como eu disse a vocês, vai ser usada por internalizar e a parte C-terminal. Então, é importante que eu tenha uma movimentação desse transportador, né? E aqui a gente vê que eu perco eu diminuo aqui a minha conexão com essas beta-sheets, essas estruturas responsáveis por essa alteração conformacional. Então, a gente, a princípio, pela alteração estrutural, a gente até supôs que fosse, de fato, uma deleção, uma variante deletéria, causador da doença. Pela análise de conservação, a gente confirmou que a arginina é bem conservada, pelos critérios da CMG é dita como patogênica. A gente avaliou por outros bancos de dados, como o ClinVar e o Genoma, que vê variantes, um banco de dados de genoma ou de exoma, onde eles buscam a frequência das variantes na população. Essa variante ela é rara, uma frequência bem baixa aí na comparação dos genomas, então a gente entende que essa variante ela já é descrita na literatura como causador de hiperplasia adrenal congênita lipoide, tá? Então a gente a princípio admitiu assim que é o causador do fenótipo que nosso caso apresentou.
Naqueles indivíduos que tinham suspeita de adrenoleucodistrofia, a gente partiu para o sequenciamento do gene ABCD1, que indivíduos foram esses? Aqueles da família 12. A gente também avaliou as mães e a tia materna, essa tia é aquela cujo filho faleceu aos 21 anos, tá? E também o indivíduo da família 13 e o seu irmão nós também estudamos, tá? Nos indivíduos da família 12, a gente encontrou a troca do nucleotídeo guanina por uma adenina. Isso vai levar à troca de um triptofano por um stop códon, tá? Nesse códon 132. Aqui, análise estrutural, isso fica bem claro, né? Essa seria a proteína wild type, então sem nenhuma variante, com o triptofano aqui. E a partir do momento que eu troco isso por um stop códon, eu não tenho nada do restante da estrutura do transportador. Então, certamente, até por esse dano estrutural que é tão evidente, a gente já admite que é o causador da doença. Tem alguma pergunta? Eu ouvi um som, não sei se é daqui. Vocês querem me interromper? Eu estou numa... Não, pode continuar, sem problemas. Uhum. Ok. Os dois indivíduos da família 12, a gente encontrou essa alteração, tá bom? Lógico, como é de supor, né? O triptofano nessa região 132 é bem conservado. Pelos critérios da CMG, é dito como uma variante patogênica. E aqui, nos casos de adrenoleuco, a gente tem um grande banco de dados nesse site, que eles depositam tudo que é publicado na literatura. Quem tiver interesse, inclusive, para ler sobre adrenoleucodistrofia, esse site ele é bem completo. E aqui ele já está depositada essa alteração, essa variante, inclusive, nosso caso já está depositado nesse banco de dados e é reconhecido como patogênico responsável pelo fenótipo. Então, essa família, caso de adrenoleucodistrofia, a gente conseguiu estabelecer o diagnóstico molecular. No indivíduo da família 13, a gente encontrou uma variação do tipo frame shift, então, causada pela troca da adenina, pela deleção, desculpe. Então, vocês percebam aqui, eu queria mostrar, então, a gente tem um G, olha lá, o GA, desculpe, ó, tem o GAA, eu deleto aqui, ó, tá bom? Essa adenina aqui, tá? Isso, e colo aqui, percebem? Ó, GGAA, essa aqui eu deletei, tá bom? O que isso causa? A troca de um aminoácido ácido glutâmico por uma glicina nesse códon 477, tá? Produzido um códon de parada prematura, um stop códon 21 aminoácidos depois. E assim fica a nomenclatura dessa variante, tá? Pela análise estrutural, a gente vê, então, um ácido glutâmico nessa região, nesse códon 477. Quando eu troco por uma glicina, eu vou desenvolver um stop códon, um códon de parada, 81 aminoácidos depois. Um stop códon impede a transcrição do restante da proteína. Portanto, a gente vê aqui estruturalmente como também é bem impactante essa alteração estrutural. A gente, a princípio, pela análise estrutural, nunca é determinante, né? Lógico, para a gente ter a certeza de que uma variante é causadora do fenótipo, tem que se fazer estudos funcionais, mas nesse caso, só como título de ilustração, a gente vê que o dano à estrutura é importante, então a gente pode admitir junto ao fenótipo que é o causador da doença. Pelas outras ferramentas de análise in silico, mesma forma, o ácido glutâmico é bem conservado entre as espécies, pelos critérios da CMG também é considerado como patogênica, e também no site da Adrenoleuco já está depositada essa variante, que já é reconhecida como patogênica e responsável pelo fenótipo. No indivíduo da família 14, aquele que tinha lacrimia, a gente tinha uma suspeita de alterações no gene AAS, né, que codifica para a proteína Ladin. A gente encontrou diversas alterações nesse indivíduo, todas as alterações são ditas como benignas pelo critério da CMG, então a gente entende que não houve alteração do gene AAA, portanto, a princípio não tem o diagnóstico molecular de síndrome de Algrove. Aqui ficou o resumo dos meus achados, acho que de tanto que eu falei, talvez agora fique mais claro, né? No indivíduo da família 1, os indivíduos da família 2, 3, 4, 5, 6 e 7, também indivíduo da família 10, a gente encontrou variantes no gene NE0B1, e na maioria deles, deleções, inclusive esse rearranjo que ainda não foi descrito na literatura. No indivíduo 8, 9, 11 e 14, a gente não encontrou nenhuma alteração nesses genes que a gente estudou. Nesses indivíduos, o NR0B1, MC2R, STAR e CIP, e no indivíduo com a suspeita de síndrome de Algrove, a gente também incluiu o AAA, mas a gente não encontrou nenhuma variante patogênica.
Nos indivíduos da família 12 e 13, nós encontramos as variantes descritas no gene ABCD1, e no indivíduo da família 14, que é a suspeita clínica de hiperplasia adrenal congênita lipóide, as variantes do gene STAR. Bom, como discussão, né, em termos aspectos gerais, né, a epidemiologia ela sempre vem de estudos multicêntricos, então é importante porque, como eu disse a vocês, muitas doenças têm origem autossômica recessiva, então vai mudar de acordo com a população de cada local. Hoje em dia, o uso do Next Generation Sequencing, então, novas ferramentas de estudo de sequenciamento ampliou muito mais o entendimento sobre a origem molecular. Hoje, em 75% dos casos, a gente encontra o diagnóstico molecular, tá? No nosso caso, semelhante que a gente encontra em outros trabalhos que traz epidemiologia, a gente conseguiu esclarecer 76,4% dos casos. Em termos de aspectos clínicos, o que a gente viu, a maioria apresentava vômitos de desidratação, 2 casos com parada cardiorrespiratória, inclusive, né? A gente viu uma característica interessante, que é a idade de início bem precoce. Naqueles casos que tiveram início de insuficiência adrenal na primeira década de vida, o diagnóstico molecular ajudou também por outros achados clínicos, como a presença de dano neurológico, né? De comprometimento neurológico, que sugeria a adrenoleucodistrofia, e aqui a gente teve uma predominância 100% de indivíduos do sexo masculino. É interessante que isso é um dado também trazido na literatura, essa predominância do sexo masculino. Lógico, tem um viés aqui que muitos dos genes têm uma herança ligada ao X, né? Mas mesmo assim, se a gente exclui esses casos de origem ligada ao X, também há uma predominância do sexo masculino. Isso se discute o porquê desse achado, existem várias teorias, a começar por uma teoria que tem a ver lá com a cascata do desenvolvimento embrionário adrenal, né, que você parte de uma mesmo primórdio adrenogonadal, então, eventualmente, nessa diferenciação, eu diferencio para a gônada masculina, eu diferencio para uma adrenal masculina também, isso, de certa forma, estaria mais suscetível, não se sabe ao claro, mas, enfim, planos futuros de estudo aí. Em termos de achados genéticos, o que a gente tem na Turquia, o mais comum é MC2R, assim como no Reino Unido. Esse trabalho do Reino Unido, na verdade, foi um estudo europeu, então eles tiveram amostras de indivíduos de diversos países na Europa. Então, tanto na Turquia como no Reino Unido, o mais comum. No Japão, o caso mais comum é o gene STAR e, na sequência, o NR0B1, tá? E aí, a lista que vai dos outros genes, né? Na nossa casuística, o NR0B1, sem dúvida, foi o achado mais comum, e, em particular, as deleções nesse gene, né? E aqui, de novo, chama atenção para as grandes deleções em 7 casos, sendo 2 genes contíguos. Em termos funcionais, é lógico, naqueles indivíduos que têm a variante, naqueles que tiveram deleção, a gente já sabe, isso certamente é causador do fenótipo. Naquelas variantes do tipo frame shift, que a gente encontrou no indivíduo 4 e 10, ambos desenvolveram um códon de parada prematura, isso gera uma proteína truncada, ou seja, aquela proteína que não vai ter plena função, porque ela perde uma parte, então a gente admite, embora não tivermos feito estudo funcional, a gente admite que é o causador da doença, né? Naquele primeiro indivíduo 4, que a gente viu a troca da serina por uma isoleucina no 431, o que a gente sabe, essa região 431, ela codifica para o terminal carboxila, que é o sítio de ligação ao ligante, tá? É importantíssima essa ligação ao SF1, o DAX1 está bem ligado ao SF1, o SF1 também é importante na embriologia da glândula, né? E essa variante já até foi descrita na literatura com o estudo funcional como causador de outros casos. Quando a gente foi ver essa variante, que é uma variante nova, não descrita, ela está situada no domínio amino terminal. Então, lembra, essa parte a gente nem conseguiu estudar estruturalmente, porque a gente não tem a proteína cristalizada ainda. O que a gente sabe, esse domínio é responsável por uma interação proteína-proteína, né? O receptor, quando unido ao ligante, o que a gente sabe é que há uma alteração conformacional, então a perda dessa porção, a gente imagina que vai dificultar a interação dessa proteína, tá? Existem outros trabalhos, não com a mesma variante, porque essa nunca foi descrita, mas com variantes muito próximas à nossa, como essa glicina 37 ou 22, levando a um stop codon, tá? Alguns deles mostrando, inclusive, uma forma tardia de população
hipoplasia adrenal, né? Enfim, de todo modo, a gente entende que como há essa perda, essa proteína trocada, essa stop codon que tão precoce, não é, no início, então, da proteína, o que a gente entende é que sim, a gente supõe que sem estudo funcional, mas que seja causador do fenótipo. Em relação aos achados no gene STAR, essa lisina, a gente viu que estruturalmente não parece causar grande dano, né? Esses autores estudaram, inclusive com estudos funcionais, eles, na verdade, construíram uma proteína que tinha a deleção a partir do códon 62, eles deletaram, então, deletaram quase todo o domínio aminoterminal, e eles viram que até se preservava uma certa internalização, lembra? Então, estar internaliza o colesterol, tá? Mas quando associada a uma outra variante, aí sim havia comprometimento da heterodogênese. Foi isso que a gente admitiu para esse caso. Então, embora talvez essa deleção não cause tanto dano, quando associado a essa segunda deleção, que já é causadora de fenótipo, aí a gente estabelece que sim, isso pode justificar o fenótipo que a gente encontrou, né? Tá? Bom, e aqui o que a gente já conversou em relação à interação aqui da cisteína, da arginina quando troca para a cisteína. O gene ABCD1, então, como a gente falou, o dano estrutural, ele é muito importante, né? O que é interessante desse caso, dessa família, na verdade, que é uma família antiga aí do nosso laboratório, é que há uma grande variabilidade fenotípica, né? É interessante vocês forem lembrar dessa família, que é aquela família 12, que o avô morreu de insuficiência adrenal, o primo falecido com 21 anos de idade com comprometimento neurológico, e os nossos casos, que são primos irmãos, a gente estudou então toda a família, as mães são carreadoras dessa variante também, e o interessante é que dos nossos dois casos, ambos têm a mesma variante patogênica, no entanto, um vai abrir mais com uma insuficiência adrenal, uma alteração comportamental, e um outro com um quadro neurológico bem clássico, bem franco e de rápida evolução. Esses dois indivíduos já são falecidos, inclusive. Bom, e naquele outro caso, aquele indivíduo da família 13, sim, a gente estudou o irmão não tem nenhuma variante patogênica, né? O que a gente sabe, então, ela está localizada no exon 5, o exon 5 codifica para o domínio de ligação ao ATP, então, como eu disse para vocês, esse é um domínio muito importante, porque eu preciso dessa energia do ATP para que haja o transporte dessa molécula, que ela é muito grande para dentro do peroxomo, né? Então, quando eu deleto então, justamente esse códon está justamente aqui muito próximo dessas sequências que constituem o domínio de ligação ao ligante, tá? Fora isso, esse autor, desculpe, fez um estudo funcional de uma variante muito semelhante à nossa, e ele viu que havia perda completa da função. Então, a gente admitiu, assim, por tabela, que esse achado justifica o fenótipo do nosso paciente, tá? Nos demais, então, nos indivíduos da família 8, 9 e 11, embora tivesse um quadro clássico de insuficiência adrenal, tivesse uma forte suspeita clínica de hipoplasia adrenal congênita ligada ao X, a gente não encontrou alterações nesses genes. No indivíduo da família 14, aquele que tinha hipoglicemia grave, com crises convulsivas, elevação do ACTH, nível de cortisol indosável, tinha um comprometimento neurológico, com retardo de desenvolvimento, alacrimia, a suspeita clínica era de outgrowth, mas a gente não conseguiu encontrar nenhuma alteração do AAA nesse gene, né? Existem outros genes candidatos, esses não estão relacionados à insuficiência adrenal, enfim, então no nosso caso a gente não teve diagnóstico molecular dele, né? Lógico, uma limitação do nosso estudo é justamente essa questão da avaliação gene a gene, né? Quando eu faço essas outras técnicas de Next Generation Sequence, painéis genéticos, eu consigo estudar vários genes ao mesmo tempo, então, lógico, isso melhora muito a acurácia do nosso estudo, né? Como conclusão, então, eu tenho o diagnóstico molecular de insuficiência adrenal em 13 dos 17 indivíduos que eu estudei. As alterações no NR0B1, em especial as grandes deleções, foram achado mais frequente. O rearranjo que a gente encontrou e a alteração naquele indivíduo da família 10 está sendo descrita aqui pela primeira vez. O estudo molecular, tanto do STAR como da BCD1, esse sim teve direcionamento pelo quadro clínico. Isso é interessante quando a gente faz um estudo gene a gene, né? Porque a suspeita clínica, ela
facilita, porque eu não preciso estudar tantos genes aqui, enfim, diminui o custo desse estudo, né? Então, isso facilita o diagnóstico molecular. Essa variante que a gente encontrou no GeneStar também é inédita, e a gente não encontrou nenhuma variante no gene do receptor da CTH, no CYP11A1 e no AAA. Tá? Como considerações finais, eu acho que esse trabalho traz implicações clínicas importantes. A partir do momento que eu estabeleço um diagnóstico molecular, de novo, eu posso promover um aconselhamento genético, né? Um tratamento apropriado. Aqui, em particular, a gente não tem esses casos, mas é descrito naquelas deficiências familiares de glicocorticoide, eles não vão precisar de reposição de mineral, ou só de glico, né? Importante eu saber que eu tenho um familiar afetado, porque eu consigo diagnosticar antes de fazer uma crise de insuficiência adrenal e consigo prevenir desfechos mais graves, né? E, obviamente, se a gente dispusesse de técnicas de sequenciamento de nova geração, a gente teria aí, talvez, achados moleculares, diagnóstico molecular naqueles indivíduos que a gente não encontrou nada. Então, é isso. Obrigada pela atenção. Desculpa, acho que eu falei no modo acelerado. Não, que isso, foi ótimo. Parabéns. Com certeza, apesar da gente ter tido um pouquinho de dificuldade no começo, acho que isso deixou você falando um pouquinho mais preocupada com o tempo, mas foi ótimo e foi um entendimento muito bom. Muito obrigada mesmo.